Olá, Shalom! Bem-vindos mais uma vez ao nosso projeto Revelando o Culto. Daremos continuidade à nossa aula Anatomia da Kabbalah. Bom, eu quero deixar aqui um comunicado. Meu amigo Jorge Ramos está de volta. Eu chamo ele de o grande artesão. Ele está fabricando pulseiras de cobre, também anéis de bronze e de cobre. E ele está fazendo gravuras com textos sagrados, com nomes em hebraico, em aramaico. Ele está também confeccionando brahá também. Sempre é bom confiar em alguém que tem uma mão específica para cada detalhe, principalmente quando é trazido para o âmbito sagrado. Devemos conhecer e ter confiança no artesão que vai fabricar esses artesanatos com nomes divinos, com brahá. Então, quem quiser me chama no privado, eu estarei deixando o contato do meu grande amigo Jorge Ramos. Eu gostaria de fazer um comunicado importantíssimo. O Moré André Klein, um grande amigo nosso, um grande e valioso cabalista, acaba de lançar uma obra muito importante. O seu livro, essa obra está cheia de informações importantíssimas para a elevação da nossa alma. O nome desta obra é Desvendando os Segredos da Alma. Bom, e como você pode adquirir esta obra? Basta você fazer o seu pedido. Diga que ouviu aqui no nosso projeto Revelando o Culto e ganhe um desconto. Entre em contato no telefone 22 9986 5590 ou 22 99 262 6532. Faça o seu pedido agora, pois as edições são limitadas. Corra, já reserve o teu livro. Essa é uma grande obra do meu grande amigo André Moré Klein. Nas nossas aulas anteriores, eu trouxe a vocês os 5 níveis ascendentes da Tefilá. Entretanto, apenas os 2 primeiros níveis, que correspondem os 2 níveis elevados do nome sagrado. Essa é a Tefilá explícita de conexão com Hashem, no sentido físico e espiritual. Num sentido mais amplo, porém, qualquer estado espiritual que desperta a divina misericórdia para curar os doentes ou preencher qualquer outra carência humana é considerado como uma forma de reza ou tefilá. Especificamente, enquanto os primeiros 2 níveis são tefilá explícita a Hashem, o terceiro é pensamento, o quarto é bênção e o quinto é silêncio. Na Hassidut aprendemos que a diferença geral entre a tefilá são os primeiros 2 níveis, que é bênção, e o quarto nível é a prece, ou seja, o serviço ascendente, ao passo que a bênção é um serviço descendente. Ao se colocar em tefilá perante Hashem, a pessoa sente-se situada aqui embaixo, esforçando-se para elevar ao céu. No primeiro nível, a tefilá da própria pessoa doente, seus olhos e coração elevam-se a Hashem, implorando sua salvação, sua cura. No segundo nível, a prece do sábio pela pessoa enferma, sendo a prece ascendente a Deus, enquanto simultaneamente o sábio, situado acima da pessoa doente, pretende atrair de cima para baixo o poder curativo. Assim, relativamente ao primeiro nível, somente a subida. O segundo nível é a subida pelo bem da descida. No primeiro nível, a pessoa reza a Deus para que ele efetue a descida. O doente por si só consegue apenas implorar humildemente, não puxar os cordões. No segundo nível, o sábio junta-se a Deus e a sua tefilá a ele para atrair o poder curativo. O ato espiritual da bênção
em contraste com a prece, obedece uma dinâmica da descida do alto. Aqui fica-se em pé, por assim dizer, perante a origem espiritual, de a partir da qual a bênção divina é derivada. Aquele que dá bênção ordena, de certo modo, que a bênção desça do alto para a alma que ele abençoa. Ao abençoar as pessoas, os sacerdotes, na verdade, colocam-se acima delas. O poder do pensamento pode agora ser entendido como sendo um estado intermediário entre a reza explícita vinda de baixo e a bênção vinda do alto, e a conexão telepática de almas como iguais. Todos de Israel são irmãos. O silêncio é ainda um estado mais elevado de igualdade. No silêncio a pessoa não ascende nem desce. A pessoa atingiu o nível de eu, Deus, não mudo. Isso, paradoxalmente, é a suprema origem de toda bênção. E o poder curativo, por esta razão, refere-se ao nome essencial do nome de Deus, sobre o qual se diz eu, Deus, não mudo, como o nome da misericórdia. Podemos aqui observar, ao contemplar esses 5 níveis ascendentes da tefilá para os enfermos, há uma ordem definida de um outro eu, conforme vimos o nível de pensamento de um tzadik, que diz a respeito também de si mesmo, pois conforme foi dito nas aulas anteriores, nesse nível todos são iguais. A pessoa relaciona-se com o outro como consigo mesmo. Pense o bem e o bem virá, acontecerá. O primeiro e o quinto dos níveis dizem muito a respeito que é bem explícito ao nosso próprio serviço espiritual para provocar a divina misericórdia. Ou seja, os níveis segundo e quarto vêm do poder de uma outra alma simpatizante acima de si próprio, sendo então o sábio, o tzadik ou o Kohen Gadol. O mapa para o nome sagrado, tendo o ponto do Yud, que é Keter, que no nível de tefilá é a divina paciência, e a sua dinâmica é imutável. Do nome sagrado Yud, temos Chokhmah, que é a bênção do Kohen Gadol, do sacerdote, que tem na dinâmica a descida. O Re alude Binah, que é o pensamento de um tzadik, que está no formato horizontal. O Vav está conectado a Tiferet, que é a prece de um tzadik, que é a subida pelo bem da descida, que é o fluxo divino. O último Re está ligado a Malhut, que é a prece da pessoa doente, que é a subida. Os nossos sábios nos ensinam que o arrependimento é notável, pois traz a cura para o mundo. Nas aulas anteriores, vimos que o ápice da tefilá é atingir o estado de silêncio interior, olhos voltados para Deus, e a sua salvação é iminente, que é como um piscar de um olho, e o coração repleto de júbilo. Jubiloso no sofrimento, aqui a alma atinge o nível da coroa celestial de Keter, Keter Elion. No decorrer das próximas aulas, explicarei que esse nível recebe uma alusão na frase "pois eu sou Elohim", que cura você, cujas iniciais escrevem Arier, literalmente a face longa, estendida, simbolizando a infinita paciência, ou uma apelação para Keter Elion, a fonte da cura, que é a palavra Arir. O ápice da tefilá é a origem do arrependimento, que é Teshuvá, o retorno a Deus. O arrependimento em si é o poder curativo da própria alma. Todas as doenças derivam do estado espiritual, de carência ou vazio. Na Kabbalah, a palavra doente é Rolê, cujo valor numérico é 49. Isso indica que a pessoa doente falta o 50 portal do entendimento.
Assim, curar é preencher ou completar a consciência da pessoa com os 50 portais do entendimento. O poder da alma de preencher todos os estados de vazio espiritual e físico deve derivar de um local, um lugar na alma onde todas as necessidades da pessoa estão presentes e nada falta. Este é o nível de Keter, o qual, ao penetrar na consciência, é conhecido como os 50 portais do entendimento. A aspiração consciente da alma de atingir esse nível é o próprio serviço espiritual, chamado de Teshuvah. O coração realmente é compreensivo. É o coração que sabe e deseja voltar a Deus e, portanto, ser curado. Nas palavras de Yeshayahu, Isaías, está escrito: e seu coração entenderá, e ele retornará e será curado. Na Kabbalah e Hassidut aprendemos que existem 4 níveis de carência espiritual. Cada carência é o resultado da alma ter manchado uma das 4 letras do nome sagrado. Por meio da sincera Teshuvah, a pessoa atrai essa luz curativa e energia de Keter Elyon para preencher todas essas lacunas, para retificar todas essas falhas. Quando transgredimos alguma lei, quando cometemos algum pecado, manchamos uma dessas letras do nome sagrado que estão contidas dentro de cada um. Devemos retificar, trazer luz, a cura para cada uma dessas letras do nome sagrado. Esta é a carência mais forte da alma. É a falta de consciência de alguém estando repleta de luz dos mistérios da Torá. Aquela luz que resolve todos os conflitos da vida, que respondem todas as existências da vida. Por que estamos aqui? Aonde estamos indo? Por que Mashiach ainda não chegou? Paradoxalmente, aqui sendo a nossa própria preocupação a respeito das questões existenciais da vida, isto é a própria Teshuvah, este sendo o retorno a Deus, e torna a pessoa um recipiente para a luz dos mistérios da Torá. Aqui muito mais que respeito dos seguintes níveis de carência espiritual. Do próprio conhecimento da doença é por si mesmo a metade da cura, a metade do sentido de servir como recipiente para receber a cura. Assim foi trazido nas palavras dos nossos sábios: os mistérios da Torá são concedidos somente àquele cujo coração se preocupa dentro dele. Este nível de carência corresponde à letra Yud do nome sagrado, o nível da sabedoria divina e o discernimento aos mistérios da Torá. Aqui a pessoa não está realmente enferma, mas apenas preocupada ou ansiosa. A letra Yud do nome corresponde ao mundo de Atzilut, jamais doente, mas continuamente preocupado e desejando manifestar todo o seu divino potencial, de revelar a infinita luz de Hashem e os mistérios da Torá e toda a realidade. A verdadeira moléstia começa no segundo nível de carência. O mais elevado estado espiritual ao qual se refere a Torá como sendo doente é o mal de amor. Este é o estado descrito no Cântico dos Cânticos, no Shir Hashirim. Sustenta-me com taças de vinho, revive-me como maçãs, porque desfaleço de amor. Estar doente de amor é a ânsia de retornar e tornar-se um com o ser amado de quem a pessoa se afastou. Esta é a experiência do exílio espiritual, a fonte da doença, como foi explicado. Aqui é eu afastado, o eu que anseia por estar junto. Este estado de doença reflete a falha espiritual. A primeira letra do nome é aqui em particular que
O doente é aquele que falta 50 portal do entendimento, que é Binah, que está associado na Kabbalah como sendo a experiência consumada do amor descrito no Cântico dos Cânticos. Como és bela e agradável o amor das delícias. Os primeiros 2 níveis de carência correspondem às 2 primeiras letras do nome, o Yud e o primeiro Re, aos quais se refere na Kabbalah como as coisas ocultas, que pertencem a Deus, nosso Elohim. Aqui sempre consciente da divindade, a pessoa carece da divina revelação. Em contraste, os 2 primeiros níveis de carência correspondem às 2 letras finais do nome sagrado, sendo o Vav e o Re final. Estes são mencionados na Kabbalah como as coisas reveladas, que pertencem a nós e aos nossos filhos. Estes são os estados de carência da nossa própria consciência. Como será explicado agora, até o ponto em que a pessoa anseia por prazeres mundanos, assim alguém perde a consciência divina. No plano físico, as 2 letras finais do nome de Deus são relativamente físicas, em contraste com as 2 primeiras letras que são relativamente espirituais. Há 2 estados de moléstia ou doença nas palavras dos nossos sábios. Estes são termos pertinentes a várias leis práticas da Torá. Uma pessoa doente que não está em perigo mortal e uma pessoa doente que está em perigo de morte. Estes 2 estados estão no plano físico, que aludem nos seus opostos espirituais ou morais. Uma pessoa doente que não está em perigo mortal é aquela que anseia por prazeres mundanos, que em princípio são permissíveis segundo a Torá, embora a Torá não proíba a pessoa de tomar parte nesses prazeres. O elemento de luxúria é imposto em sua boca. Consciente, afasta a mente e o coração da pessoa de Deus. Hashem deseja que nós, seus filhos, participemos de todos os prazeres. Ele os criou para nós em seu mundo, dentro dos parâmetros definidos pela sua Torá, mas deseja que nós sempre tenhamos total consciência da sua presença em tudo e que vivenciamos e expressemos a sincera gratidão para Ele pela sua benevolência. A luxúria física rebaixa a alma da pessoa e a distancia de Hashem. Em especial, a pessoa danifica o nível das emoções de seu coração, que são as 6 mitot de Hesed e Yesod, que correspondem ao Vav do nome sagrado. Uma pessoa doente que está em perigo mortal é aquela que anseia por prazeres mundanos, proibidos pela Torá. Os mandamentos da Torá são como as prescrições de um médico. Aquilo que a Torá proíbe é mortalmente perigoso para a alma e para o corpo. O perigo mortal está no nível de Malhut, o reino. Diz-se dos reis, e ele reinou e morreu, que corresponde ao rei, o final do nome sagrado, sobre o qual se diz: seus pés descerão até a morte. Mas por meio da Teshuvá, a pessoa preenche todas as carências e retifica todas as falhas das 4 letras do nome sagrado. A pessoa atrai luz e o poder curativo de Arir, sendo a coroa celestial conforme retornamos a Deus, para curarmos, por assim dizer, todas essas falhas que causamos em seu santo nome. Assim também ele retornará a nós para curar todas as nossas doenças espirituais e físicas. O nome santo tem uma ponta superior na letra Yud, que é a Sefirá de Keter, Hélio. A categoria explícita é: pois eu sou teu Elohim.
que te cura. A experiência, a paciência infinita. O Yud, Chokhmah, que é a carência. E o discernimento divino, que é a ansiedade existencial. Re é Binah, que é o amor ardente, que é o sentimento de afastamento de Deus. O Vav são as 6 mitot, sendo uma pessoa doente que não está em perigo mortal. São desejos permissíveis, permitidos. A última letra Re, que é a Sefirá de Malhut, que é uma pessoa doente que está em perigo de morte. Estes são os desejos proibidos da Torá. A nossa próxima aula estaremos trazendo os 6 níveis de cura através de tefilá, através de amuletos, nomes sagrados, medicamentos, leitura da Torá, rezas, tefilá, os níveis de cura da alma. Aguardo todos vocês na nossa próxima aula. Lembrando, quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dê o seu like, faz o seu comentário. Estamos em processo de um estudo já há 2 semanas, a anatomia da Sefirot e a sua ligação com o nosso corpo e a nossa alma. Obrigado a todos, até a próxima aula. Shalom, Leitraot. No sagrado Zohar, o segredo do olho, o segredo da visão, é visto como relacionado ao santo dia do Shabat.